Claro que numa análise mais subjetiva, a gente vai olhando sistemas que são difusos. Onde que eu quero chegar? Vamos supor, por mais sensato que às vezes o analista seja, a realidade ela é com várias nuances, várias situações e tudo mais. E no campo objetivo, qualquer verdade, ela sempre vai ter uma contra-verdade. Né? Vai ser absolutamente questionável e dá aquela dialética toda. Na matemática, isso é menos possível. Tipo assim, uma verdade matemática, ela fica muito difícil de ser contestada, né? Porque ela deixa muito desenhada um cenário, né? Mas a gente sabe que em determinadas questões a conjuntura é dinâmica. Por exemplo, assim, um campeonato de futebol, né? Tá nas rodadas finais, a matemática vai traçar quem tem mais possibilidade, quem tem um pouco menos, quem não tem possibilidade, geralmente ela acerta muito nisso, quem não tem mais, e aquilo está andando, é esporte, tudo pode acontecer, né? E as previsões a cada rodada elas vão se reorganizando, né? O que as pessoas não entendem, elas pensam que é uma coisa meio do cigano, não, você bateu aqui, você só vai lá olhar na frente. Está mudando um pouquinho isso por conta agora dos sites de aposta, estão sendo mais conscientes essa análise de cenário contínua, né? Na política, muito mais. E na política se mistura paixão e análise. Muitas vezes, como esse candidato aí só vai ter sido... Claro, realmente, né? É só no momento da urna que tudo vai ser definido. Mas nas tendências de comportamento, de manifestações, o resultado é esse. Hoje em dia, a ignorância, essa livre ignorância que a gente acabou permitindo com a internet, muitas coisas, às vezes dão a liberdade de uma pessoa falar assim, como que eu vou acreditar numa pesquisa eleitoral que se só ouviu 3 mil pessoas? E a matemática vem do outro lado e fala assim, realmente, só ouviu 3 mil pessoas, porque assim funciona, é científico, é método. Você veja que você deu um exemplo de que se o nosso aluno no ensino fundamental e médio, ele tivesse sido capacitado para entender esse tipo de coisa, ele terminaria o ensino médio entendendo que como é que é feita a pesquisa, como é que a lei, a teoria da probabilidade permite dizer com uma certa imprecisão que aquele candidato vai ter tantos % do eleitorado, que aquele time tem tantos % de chance de ganhar o campeonato, né? A gente sempre comenta que os modelos matemáticos que a gente constrói, eles têm uma parte determinística, não é? Que é função de alguns fatores que você pode mensurar, não é? Mais uma parte aleatória. Essa parte aleatória não quer dizer uma parte caótica, quer dizer uma parte que tem um certo comportamento aleatório. Que é o desvio padrão, né? Isso, mas que tem uma determinada distribuição. Normalmente a gente pede que aquela distribuiçãozinha gaussiana, né, que parece um sino que ela tenha, né? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que a gente quisesse explicar a taxa de evasão escolar num determinado município, uma determinada territorialidade, seja ele município, seja estado, seja país. Isso certamente é função de alguns fatores que eu consigo mensurar. Por exemplo, o número de alunos que tem em sala de aula, o percentual de professores com formação adequada que está trabalhando, a quantidade de horas que o aluno dedica ao estudo, o número de repetências, se aquela escola tem uma infraestrutura adequada, se aquela escola tem alimentação adequada, se aquela escola tem transporte escolar adequado. Isso são fatores mensuráveis. Eu poderia e tem a ver com a escola, né? Sim. Eu poderia dizer assim, não, tem alguns outros fatores que não têm a ver com a escola, mas também são mensuráveis e certamente entram nisso. Por exemplo, escolaridade dos pais, não é? Mas alguns fatores que fogem do nosso controle, não é? Então, quando eu construo um modelo com todos esses fatores que estão sob meu controle, mais aqueles fatores que não estão no meu controle, eu gostaria de saber o quanto que cada um desses fatores está interferindo na taxa de evasão. Qual que tem maior peso? Isso pode ser feito, tem uma técnica estatística que faz isso, que é a regressão
regressão múltipla, né? Eu posso estabelecer uma função matemática para esses fatores, mais aquilo que eu não controlo. Eu só espero que aquilo que eu não controlo tenha valor esperado zero, ou seja, que em média o meu modelo não erre, e que ela tenha uma variabilidade pequena, porque significa o quê? Que as minhas predições, elas vão dar um determinado valor, mais ou menos um errinho, não muito grande. Quer dizer, essa é uma abordagem mais estatística para os problemas, né? A gente sabe que o mundo real, ele não é determinístico, não é? Ele é, na verdade, determinístico mais aleatório, né? E o passado e o presente vão, de alguma forma, explicar o que vai acontecer no futuro, né? Às vezes acontece uma coisa completamente diferente, né? Mas olha que interessante. Mas a quantidade de... aqui tem uma coisa que é o seguinte, às vezes dá errado, mas a quantidade de vezes que dá certo é enorme. É infinitamente superior. É isso que eu ia perguntar. Né? Por exemplo, assim, a maioria das pessoas que estiver assistindo a gente vai imaginar aquela matemática do pré-vestibulando. Então, aquela coisa da conta feita no lápis, né, apaga, corrige, volta, faz de novo, né, que até por questão educacional é bom não se usar a calculadora, né? E depois, mais para frente, quem não segue nessa área, acaba tendo aquela preguiça de fazer o cálculo, certo. Que é aquilo que o senhor falou, né, que influencia muito na formação. Para o matemático, quando ele faz esse modelo, para ter essa perfeição, para ter essa visão de médio e longo prazo mais precisa possível, ele recorre ao auxílio de computadores. Então ele faz o ajuste, certo. Como se ele estivesse olhando num telescópio, né? Faz o ajuste e a partir daquilo você tem ali um cenário bem traçado, né? Isso ajuda muito hoje em dia para errar menos também. Sim, olha, você tocou num outro assunto de novo, Danilo, maravilhoso. Eu estou com 58, então eu vivi o período em que apareceu a computação e o quanto que isso implicou na área da matemática, revolucionou, mas também implicou enormemente na área da estatística, né? Porque hoje você pode construir simulações e que antes você tinha que fazer isso tudo à mão, né? Hoje em dia o computador fica fazendo essas contas para você e dizendo assim, olha, aquilo que você pensou, encadeado com isso, com aquilo, vai dar isso aqui. É isso mesmo que você está pensando, né? Antigamente você não tinha isso. E está piorando, né? A tendência é ficar mais inteligente ainda. Claro, com certeza. Eu estava vendo essa semana um filme, revi um filme na TV aberta falando sobre as mulheres calculadoras, né? Que trabalharam na NASA durante a conquista da Lua, né? E eram mulheres matemáticas que faziam conta mesmo, né? Fazia conta no lápis e no papel, né? Hoje em dia você não precisa mais disso. Hoje em dia você tem um computador que fica repetindo aquilo a exaustão. E muitas vezes não dorme, não precisa comer, precisa treinar, não vai ter estabilidade emocional. Claro, com certeza. Né? Tem todas essas outras coisas. Né? Que vai ajudar muito nesse nível de precisão. Claro, naquilo que o senhor falou, muito baseado também na amostragem. Né? A amostragem ainda é o ponto de definição das coisas. Eu queria voltar no negócio que você falou, que é o seguinte, eu acho que uma das grandes dificuldades que o ensino de matemática tem é o algebrismo. Né? Eu sempre, como eu fiquei os últimos 20 anos trabalhando com o pessoal da administração e da economia, que é ciências sociais aplicadas, a maioria deles, depois que se forma, acaba virando consultor, né? E aí eu comentava com eles que o primeiro momento que a gente vira um consultor é na 5ª série, quando o professor vem, no 5º ano, né? Hoje chama 5º ano, né? O professor vem e fala assim, eu tenho um número que somado com 3 dá 7. Que número é esse? E aí a gente aprende a equacionar, né? Sim. X mais 3 igual a 7 e achar o valor de X. Esse eu diria assim, que esse é o grande detalhe da matemática, é equacionar o problema, né? Racionalizar ele de outra forma, né?
Confesso a você que eu me graduei em matemática aqui na UFMS e depois fiz mestrado no Rio em engenharia elétrica, doutorado na Unicamp em engenharia elétrica e um pós-doc em administração na USP. E eu sempre tinha vergonha de falar que eu era matemático, sabe? Parecia uma coisa menor eu ter sido um professor de matemática. Isso está falando dos anos 90. Mas hoje em dia, agora faz uns 3 ou 4 anos atrás, eu tive que construir o meu memorial para professor titular da UFMS, e aí eu comecei a fazer uma reflexão das coisas que eu tinha feito nos 30 anos e verifiquei que, de fato, o principal que eu tinha feito era o curso de matemática, porque na matemática eu tinha aprendido a equacionar. Você ouve alguém falar de um problema. Sim. E você equaciona o problema.